Meu nome é Graziela Ferrares Moro, eu sou formada em Direito, em Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Eu dou aula há 6 anos e meio e aqui no Sempre há 2 anos. Mariane Prestes, sou pedagoga, pós-graduada e trabalho na área da educação há 13 anos. Meu nome é Benedita Aparecida Chavedar Araújo. A minha formação se deu em 1976. Comecei a trabalhar em 1976 como professora de língua portuguesa. Eu sou a professora Célia Regina, tenho formação em matemática, eu tenho licenciatura e bacharelado em matemática, fiz pedagogia e sou analista de sistemas. Olha, as meninas sempre foram vistas mais como um bibelô, né? Então havia algumas brincadeiras de meninos que as meninas não podiam participar porque não era considerado um comportamento adequado para as meninas. Marcadamente, jogos, né? Brincadeiras, menina brinca, menino não brinca, menino brinca de certas atividades que menino não pode brincar. A vida é bem marcada, as roupas são marcadas, a vida social é marcada, todo o ritual é pré-determinado. Os meninos jogavam mais futebol que as meninas, e as meninas gostavam mais do vôlei, mas não tinha muita diferença na minha época. As minhas colegas sim, normalmente as minhas amigas tinham que limpar a casa e depois é que elas podiam brincar. Na minha casa não. Meus pais sempre acreditavam que meninos e meninas, eu e meu irmão, tínhamos que fazer os mesmos tipos de tarefa nas mesmas horas. Não era comum, mas já havia uma quantidade de mulheres que faziam faculdade. Não é assim, não é que assim que eu fui a primeira a fazer faculdade, não fui a primeira a fazer faculdade. Já existiam várias mulheres trabalhando, várias mulheres fazendo graduação, mas a gente ainda era visto como um peixinho assim fora da água, né? Um peixinho assim, uma pessoa assim que não está dentro da caixinha. No meu grupo familiar, então, era uma vanguarda. Eu era uma vanguardista. Haviam certas diferenças em certos cursos. As mulheres eram menosprezadas em alguns cursos. Diziam-se que a gente, por ser mulher, não tinha competência em algumas áreas. Olha, na época em que eu fui fazer a minha primeira faculdade de Direito, em 1999, era comum sim. Já havia bastante mulheres fazendo a faculdade, inclusive aquelas que cursavam cursos de engenharia, que anteriormente eram mais vistos, assim, desejados pelos homens, havia poucas mulheres, mas na época em que eu fiz o curso de Direito, havia sim bastante moças fazendo engenharia. E depois, em 2006, quando eu fui fazer o curso de Letras, já estava bem tranquilo, tinha bastante, era bem misturado a quantidade de homens, a quantidade de mulheres. Eu trabalhava na época e pagava a escola, né? Pagava a faculdade. Então o fato de eu trabalhar, ter alguma gerência sobre o dinheiro, porque muito do dinheiro ainda ia para a família. Eu ajudava muito dentro de casa, ajudava muito. Mas quando eu falei para o meu pai, eu vou fazer faculdade, eu vou trabalhar como professora, aí o pai começou a entender um pouco isso. E começou de alguma forma a não boicotar o meu projeto. Particularmente no curso que eu escolhi, sim, 90% da minha turma era de mulheres, né? Na universidade acho que tinham 2 rapazes na minha turma, mas por conta da profissão, né? Que é uma profissão já que historicamente ela é mais feminina do que masculina. Para eles era interessante ser professora de 1ª a 4ª série, né? Professora de 5ª a 8ª, professora de 2º grau, eu já comecei já no 2º grau, né? Professora de faculdade para eles era uma coisa assim remota. À medida que eu fui me construindo, eles foram
acompanhando isso, já não profissão que eu escolhia também não era uma profissão assim arrojada, né? Eu não queria fazer assim uma engenharia, eu não queria fazer assim um curso tipicamente masculino. Então houve uma certa acomodação. Eu tinha um professor de COBOL na faculdade, isso em 1989, faz muito tempo. E esse professor, ele era um japonês, e ele, no meu curso só tinha 4 mulheres, eram eu e mais 3, e ele dizia que mulheres não conseguiam tirar 10 com ele porque as mulheres não tinham raciocínio lógico suficiente. E no dia da prova dele, 3 dias antes da prova dele, eu ralei de estudar, ralei, fiz a prova. E quando ele corrigiu e me entregou a nota, ele disse baixinho assim: então, você tirou 10. O que é? Então, você tirou 10. Eu tirei 10? Você tem certeza que eu tive a capacidade de tirar 10? E a conversa parou por aí. Eu acho que a mulher tem capacidade intelectual para exercer qualquer atividade, e ainda assim que haja alguma atividade que algumas pessoas digam que organicamente seja mais focada para o homem, eu acredito que a mulher tem condição de desempenhar sim. Quando eu era mais nova, eu não pensava em trabalhar na área da educação, pensava em fazer elétrica. E aí eu lembro que na minha época pouquíssimas meninas podiam fazer curso de elétrica, né? Que era na ITEC, que vocês falam hoje, na minha época chamava ET. E aí eu lembro que meu pai falou: mas vai fazer elétrica? Menina, fazendo curso de elétrica não tem que fazer curso de elétrica, né? Tem que fazer nutrição, tem que estudar coisas de menina. Mas hoje em dia eu vejo que isso já não existe mais, é uma coisa natural. Tem mulheres em todas as áreas profissionais. Na minha época de adolescente, adulta, 18 anos, as mulheres não podiam ser bombeiras, não podiam ser mecânicas, não podiam pilotar aviões nem caças, não podiam exercer profissões que na época eram tidas como masculinas. E até hoje, caminhoneiras, e até hoje existem certas restrições. Que eu saiba, não existem mulheres piloto de avião comercial. Eu acho que o que manda na vida da gente, de todos nós, é aquilo que a gente quer fazer, que a gente gosta de fazer. E um item que eu acho que esse é severo, é se a gente tem habilidade para fazer, se a gente tem jeito para fazer aquilo. Isso é sério. Um tratamento desigual acontece logo que eu estou saindo assim da 4ª série, e eu sou primogênita na família, eu nasci primeiro. E a essa altura do campeonato, eu acho que meu pai já é pai de 5 filhos, 5 ou 6 filhos, acho que são 5 filhos. E quando eu estou estudando para ir para a 5ª série, que na época tinha um exame, né, chamado exame admissional, meu pai era contra e a minha mãe era a favor. Então, entre eles havia muita conversa sobre mandar a Cida é meu nome de família, né, a maneira como eles me chamam dentro de casa. Então, havia sempre um confronto entre o casal, que meu pai achava que eu já teria que trabalhar, eu não precisava estudar mais, eu já tinha feito até a 4ª série, por que eu tinha que estudar mais? E o meu pai gostaria muito que eu fosse trabalhar, o desejo dele era esse. E a minha mãe dizia que não, minha mãe dizia que eu tinha que continuar estudando, porque eu era uma menina inteligente, ela via isso. E meu pai então me deu uma espécie de ultimato para verificar se eu ia passar numa prova de classificação lá no Washington Luiz, cujo ponto de corte era 6.
eu passei com 6,2. Entrei. E aí, como eu entrei, ele de alguma forma se viu obrigado a colocar a minha irmã na sequência, veio também, deixou minha irmã também estudar, os homens vieram na sequência, ele teve 4 filhos homens, ele levou todo mundo, e à medida que eu ia avançando, mesmo sendo mulher, ele foi pegando aquele projeto e repassando. Já na vida adulta, na época em que eu trabalhei numa empresa, eu cursava o curso de Direito, e quando eu estava terminando o curso, eu informei a minha gerência de que eu estava terminando o curso, na tentativa de galgar uma posição melhor lá dentro na firma. E o que eu ouvi do meu gerente foi o seguinte: você sabe que aqui na nossa empresa nós priorizamos os homens e não as mulheres. Logo que eu aprendi a dirigir, muitas vezes. Quando viam que era a mulher que estava no volante, começava: e aí, dona Maria, vai limpar a casa, vai lavar a louça. Isso era comum. E hoje é certeza que as mulheres são muito mais preocupadas ao volante, muito mais conscientes do que os homens. Tanto é que quando você vai fazer o seguro de um carro, só por você ser mulher, você ganha um excelente desconto. Acho que o tratamento mais desigual por ser mulher que eu me recordo é no trânsito, né? Mesmo para tirar habilitação e tudo mais, as pessoas não respeitam muito a figura feminina motorista. Para dirigir, acham que a mulher não tem muita propriedade, que ela não vai saber pilotar bem o carro, que ela não vai saber se virar bem em relação a isso. Então existe sim um preconceito de que o homem dirige melhor, de que o homem que entende de carro, de trânsito, que as mulheres não são aptas. Tem uma amiga que colocou a filha dela numa escola particular, né, e tinha 2 possibilidades de uniforme. Um sendo uma bermuda de tactel e o outro sendo uma bermuda de cotton. E ela queria para a filha dela a bermuda de tactel, que era até um preço mais acessível. Porém, na escola falaram assim: olha, mãe, a bermuda de tactel é mais utilizada pelos meninos, não pelas meninas. Então, se você colocar na sua filha, ela pode se sentir constrangida. Minha amiga me deu esse depoimento, assim, achando assustadora essa colocação, porque eu acho que é facultativo dos pais e da criança escolher aquilo que melhor quer vestir. Mas no seio da família sempre existia uma diferença entre homens e mulheres, marcadamente. Minha mãe só fritava batata para os homens, não fritava batata para as filhas. Minha mãe só fazia batatinhas para os homens, ela não fazia batatinha frita para as mulheres. É importante? É para todo mundo se lembrar, mas não deveria existir. Na minha época, era normal uma mulher ser maltratada, era normal uma mulher ser subjugada. Na minha época era normal. Então, era muito difícil ver as coisas e não poder tomar providência. Hoje existem mulheres que são subjugadas, existem mulheres que são maltratadas, mas não é normal. Porque além de ser uma data, digamos assim, comemorativa perante algumas pessoas, mais que isso é uma data em que se reforça a lembrança da importância da luta da mulher pelo seu espaço, se reforça a lembrança, ainda que infelizmente, da existência do preconceito, e que a gente ainda tem que lutar bastante para tentar minimizar ou até acabar com esse preconceito. É um dia extremamente importante para a gente refletir sobre as relações humanas, né? Sobre as relações humanas. Ser homem, ser mulher é uma relação humana, né? A gente precisa muito refletir sobre ela. É um dia importante porque ele representa uma luta da classe feminina, né? Há muito tempo atrás as mulheres sofriam muito com isso, hoje ainda sofrem, mas são situações mais veladas, mais ocultas. Antes era uma coisa muito declarada, não podia votar, não podia estudar, tinha uma série de segregações. E esse dia surgiu justamente como manifesto de tudo isso, né? De uma situação em que
as operárias passaram a brigar pelos seus direitos, pelo seu lugar enquanto seres humanos tão iguais quanto os homens. Então é uma data importante, sim, representa uma luta pela igualdade de gênero. Certo seria se todos entendessem que o papel na sociedade existe, tanto para homens quanto para mulheres. Mulheres podem ser mecânicas? Podem. Homens podem ser excelentes donos de casa. O certo deveria ser que não existisse essa data em especial, mas ela tem que existir, porque ela tem que nos lembrar que nós precisamos continuar batalhando pelos direitos iguais, não melhores nem piores. Tem que entender também que eles receberam essa educação, né? Eles também reproduziam o modelo. Hoje em dia a gente já não precisa mais reproduzir mais nada, né? A gente já pode construir aquilo que a gente acha que serve para nós. A pessoa que eu mais agradeço no mundo a isso, as duas pessoas foram meus pais. Meus pais me criaram diferente. Se hoje eu sou o que sou, foi por causa deles. Então, não sou eu que sou diferente. A diferente foram os meus pais, que foram os diferentes. Foram eles que mudaram a situação. Foram eles que me fizeram gostar de eletricidade, encanamento, consertar Me alguma despeço coisa. dizendo que independente de sexo, né, masculino, feminino, de gênero, todo mundo tem os mesmos direitos e as mesmas capacidades. Basta a gente lutar por aquilo que a gente quer e certamente a gente vai alcançar. Depende só do nosso esforço. Nós devemos ter orgulho de sermos mulheres.